Sejam bem-vindos à aula de redação. Eu sou o professor Robson e hoje a gente vai estudar o texto dissertativo. O que é o texto dissertativo? Dissertar é expor ideias a respeito de um determinado assunto. É discutir essas ideias apresentando argumentos que justifiquem e convençam o leitor sobre daquilo que a gente está defendendo. É apresentar seu ponto de vista, seu posicionamento diante do tema. O Enem ou os concursos públicos, eles exigem 5 competências nas suas avaliações. E essas competências, como a gente já sabe, é de 0 a 1000. E a gente precisa ver aqui essas competências a respeito de saber se você compreendeu a proposta da redação. Você tem que colocar apresentar esse tema e também construir a sua tese. Essa apresentação, a segunda competência é demonstrar o domínio da norma culta. Saber utilizar a coesão e a coerência, que isso a gente vai ver lá na frente. E por último, gente, a quinta e última competência é propor uma solução. Como é que você vai agir, a expectativa dessa problemática? Qual vai ser a sua solução? Qual é a sua intervenção diante desse problema? O texto dissertativo é um texto fixo. Ele apresenta introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente está entrando aí na parte técnica. Essa introdução ela é formada por um parágrafo. E esse parágrafo ele tem que conter o tema e tem que conter sua tese. Depois vem o desenvolvimento aí, em que você vai apresentar seus argumentos consistentes, de forma as razões lógicas pelo qual você vai convencer o leitor a respeito daquilo que você está defendendo ou também refutando. E por último, gente, a conclusão. Na conclusão, você retoma aquilo que foi dito, tanto na apresentação como nos seus argumentos, e também apresenta aí, ou mostra aí, a sua solução daquela problema. Porque a redação, geralmente, ele tem como temas problemas sociais, tá certo? E essa problemática social são temas relevantes. E a gente precisa propor também a solução desses problemas, intervir neles. Vamos ver agora os fatores de textualidade. São 6 os fatores. É justamente aquilo que você não deve fazer na prova, no texto redativo, no texto dissertativo. A impessoalidade. Não usar a primeira pessoa, o eu ou nós. A subjetividade, a linguagem, o pleonasmo, a coesão e a coerência. Vamos ver cada um deles. Na impessoalidade, gente, você não deve usar a primeira pessoa, nem o eu, nem o nós, como eu já tinha afirmado antes. Você precisa se afastar um pouco do texto, apresentar sempre em terceira pessoa. Muitas vezes a gente indaga, professor, como é que a gente vai apresentar um texto sem falar o eu ou nós? Pode sim, sempre usar a terceira pessoa e evitar essas expressões. Por exemplo, acredito que o problema do nosso país é a desigualdade social. A gente colocou aí o eu aí, quando na desinência verbal, acredito, apesar de não estar escrito aqui, mas o acredito está se referindo a você. Não é mais fácil você botar o problema do Brasil é a desigualdade social. Veja, fica um texto em terceira pessoa e você se afasta do texto, não coloca sua opinião, seu achismo.
Veja que o nosso também se refere à primeira pessoa do plural. Não use de subjetividade no seu texto. O texto tem que ser objetivo. Veja as expressões. Sabemos que o capitalismo está produzindo a desigualdade social. Esses sabemos que são expressões que você quer reforçar também na opinião dos outros. E isso é uma espécie de muleta argumentativa. Evite. O é notório, é sabido, sabe-se que, porque quem está examinando, talvez ele não saiba disso, que o capitalismo está produzindo a desigualdade. Para ele não é isso que você pensa que ele sabe. Linguagem, gente, usar a norma culta, organizar o texto, organizar suas ideias, usar conjunções, a concordância verbal, a concordância nominal, a regência, certo? E evitar aquela linguagem informal que a gente usa no cotidiano. A linguagem tem que ser padrão. Deve-se explorar o sentido denotativo. Professor, eu tenho maior dúvida, essa questão denotativo do conotativo. Mas é simples, gente, denotativo é a linguagem literal, a linguagem do dicionário, a linguagem própria, a original da palavra. E quando a gente utiliza uma linguagem figurada, é justamente essa linguagem conotativa. Evitar também palavras abstratas. Por exemplo, a luta pelos direitos, a luta pela desigualdade, essa luta, a guerra contra tal coisa, isso são termos abstratos, são termos subjetivos. Não usar ditados, frases feitas. Tem gente que acha que está abafando, mas na hora evite frases feitas. O rico cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre. Terrível, né, gente? Evitar isso aí. Evite interagir com o leitor. Não faça perguntas e nem jogue para ele uma coisa que você precisa explicar. Não usar coloquialismo. São expressões assim que a gente usa mais no dia a dia, como o Brasil dá para, essas expressões dá para, são expressões que não é da língua formal, mas expressões muito mais familiar. Não usar citação direta. Gente, quando for referir a algum autor, faça ele de forma indireta, ou seja, você fale o que o outro falou, mas com suas próprias palavras. Pleonasmo. Essa repetição, gente, de palavras ou essa repetição de ideias. Existem 3 formas de pleonasmo. O pleonasmo vocabular, que é aquilo que a gente mais usa em redação, ou mais comete erro no texto dissertativo. Veja a frase. As pessoas preconceituosas são pessoas... Evite o verbo ser. Você tirando o verbo ser aí, você pode evitar. Porque geralmente o verbo ser puxa por essas pleonasmos, essas repetições. Olha, as pessoas preconceituosas são pessoas, não precisa botar o são. Certo? O pleonasmo ideológico. Eles apresentaram provas que comprovaram. Gente, se apresentaram provas, que foi comprovado. Comprovar já foi dito em provas. Argumentativos. Não há uma progressão no texto. Gente, há um costume também em redação da gente... no desenvolvimento a gente precisa de 2 argumentos, de 2 razões lógicas. E muitas vezes a gente faz a primeira, mas na segunda, às vezes não surge um outro argumento e a gente começa a repetir o primeiro, só que em outras palavras. Evitar isso aí. Os examinadores, eles percebem isso aí. Coesão. Coesão, gente, tem a ver com a estrutura do texto. Como eu já tinha dito, é um texto fixo. O parágrafo, ele serve apenas para a introdução. Desculpe. A introdução é um parágrafo que serve apenas para você apresentar o tema e a sua tese. Por isso, basta um só parágrafo. No desenvolvimento, a gente utiliza 2 ou 3.
o mínimo 2 ou 3, certo? 2 ou 3 parágrafos, porque aí você vai apresentar os seus argumentos, suas razões, certo? Que comprovem aquilo que você está defendendo. Esse parágrafo e outro, e no final, gente, é um parágrafo para a conclusão, ou seja, você, se for usar 4 parágrafos, é um para a introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento e mais um para a conclusão. 30 linhas de 4 ou 5 parágrafos. Não faça parágrafos com apenas uma frase e o período deve ter no máximo 3 linhas. Evite períodos longos. É por isso que ele diz aqui, o período deve ter no máximo 3 linhas. Coerência, gente. Gente, vamos fazer 4 perguntas para saber se o nosso texto está coerente. Porque é a correlação dessas ideias. É como você amarrou um texto, amarrou os parágrafos para formar um texto só. Justamente é onde a gente faz essas 4 perguntas. Primeira, a introdução apresentou de forma explícita, está lá, explicitamente, o tema e a tese. Okay? Se apresentou, beleza, mas veja, não esqueceu, o tema é o assunto. Você abordou o assunto, você abordou a sua tese, do que você vai falar. Há pelo menos 2 argumentos consistentes, gente, 2 no mínimo. 2 razões lógicas para daquilo que você está falando. Há conectores entre os parágrafos. Gente, o texto é único, mas os parágrafos eles têm que estar amarrados um ao outro. Por isso chama-se conectores. Conectar é relacionar um parágrafo ao outro. E isso a gente utiliza as conjunções. A conclusão retoma as ideias básicas do texto sem contradição. Há um costume, gente, quando a gente começa a preparar os argumentos, a gente muitas vezes, no final, começa a mudar de opinião naquilo que a gente está apresentando e chega no final, de forma incoerente, entra na questão da contradição. Começa com uma coisa, mas no final diz outra. Por isso, gente, essa conclusão, ele retomar as ideias básicas do texto e evitar a contradição. Gente, agora no final, eu peço que vocês tenham uma proposta aí de redação e essa serve aí como atividade, como exercício. A gente só aprende fazendo. É feito andar de bicicleta. Só aprende fazendo. Não adianta só utilizar a parte técnica. Tem que fazer, tem que ler, tem que ter leitura de mundo, experiência, pesquisa. Produzir é algo que a gente precisa também ter habilidade. Com base nos conhecimentos construídos, ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo, em modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre o tema. Os desafios do necessário isolamento social no Brasil, em casos de pandemia. Gente, esse é o tema, esse é o assunto que eu quero que vocês produzam um texto dissertativo. Os desafios do necessário isolamento social no Brasil em casos de pandemia, apresentando propostas de intervenção, ou seja, a solução para esse tema, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa, percebe? Argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Obrigado.